Trataremos agora sobre o teclado de notebook. Os teclados de notebook são teclados de membranas, ou seja, compostos de películas finas e separados através de uma determinada composição. Esses teclados se dividem em duas classes. Primeiro, os teclados resistivos e segundo, os teclados capacitivos. Os teclados resistivos são teclados mais simples e de baixo custo. Os teclados capacitivos são teclados mais rápidos, mais eficazes, porém com custo mais alto. Eles são determinados dispositivos que vêm em determinadas máquinas, normalmente máquinas mais caras, e necessitam uma qualidade melhor desse tipo de periférico. Os teclados, de modo geral, são compostos também, como já vimos até agora, de uma matriz, ou seja, linhas e colunas. Essas linhas e colunas se dividem ao longo do teclado, formando os nossos contatos, as nossas teclas, de um modo geral. Essas teclas têm uma movimentação através de uma determinada articulação que faz com que ela se movimente e sendo empurrada para cima e para baixo através de sanfonas de silicone, que podem estar isoladas ou presas a toda uma estrutura, como por exemplo esta que podemos mostrar. Toda esta estrutura aqui é uma estrutura de silicone e as sanfonas que retratamos é exatamente estas aqui, que são sanfonas que fazem com que empurram as articulações e as teclas para cima. Essas articulações aqui. Então toda essa estrutura faz com que o mecanismo da tecla funcione. Essas articulações que prendem a tecla se distribuem de vários formatos ao longo do teclado, presos a uma estrutura ou uma base de alumínio, como por exemplo, esta que podemos mostrar para vocês aqui. Essa estrutura, onde ela segura todas as articulações e toda a estrutura do teclado. Ou seja, esse é um teclado que pode ser desmontado pela parte de cima da máquina, para que assim facilite mais a nossa recuperação. Toda recuperação de um determinado teclado tem que ser feita sempre com calma e com muita paciência, pois é um dispositivo que, infelizmente, na montagem e desmontagem, varia de 90 até 102 teclas. Então, a cada erro ou a cada deixar de fazer algum determinado reparo, requer montar ou desmontar esse teclado 2, 3 vezes. Então, para que isso não aconteça, devemos fazer as coisas com atenção. Os teclados resistivos se dividem em duas partes. O primeiro, o teclado resistivo, separadas por apenas uma película filme, ou seja, esta é a membrana do teclado e entre eles, tanto a matriz como as colunas são separadas por uma película filme. Essa película apenas é composta de pequenos orifícios, aqui onde eu posso apontar, pequenos orifícios, aonde ele vai fazer o contato da linha e da coluna na sua articulação. Linhas e colunas, formando assim a minha matriz. Todas as informações do teclado saem pelo flat acoplado ao seu corpo, que vai ser conectado à placa lógica. Todas as informações ou todos os códigos, chamados códigos em ASCII, eles passam todos para a placa lógica e serão interpretados pelo controlador de teclado. Existe um segundo teclado resistivo, que é um teclado que a separação das linhas e colunas é feito por uma cola. Esse tipo de teclado hoje em dia é muito usado, principalmente nas máquinas da HP ou HP Compaq, em modo geral. São teclados mais baratos, porém muito mais problemáticos. É muito comum nesses teclados repetirem teclas aleatoriamente, ou o equipamento funcionar, ou o teclado funcionar durante 3, 4 meses e, infelizmente, de repente, ele começa a repetir teclas específicas, ou 2, 3 teclas específicas. Por quê? Porque a cola condutiva, uma vez ela sendo aquecida ou desaquecida, ou seja, a própria temperatura do equipamento faz com que ela destempere. Esse destemperamento da cola faz com que ela conduza as linhas e as colunas de um lado para o outro, fazendo repetir teclas aleatoriamente. Esse tipo de teclado, eu aconselho sempre a troca dele, devido a esta instabilidade de intermitência, melhor dizendo assim, de às vezes repetir ou não repetir troca. É melhor, nestes casos, a substituição do mesmo, pois, infelizmente, podemos ser pegos nessa situação de trocarmos o teclado e voltar a acontecer, ou, muitas vezes, fazemos certos reparos e não sermos de bom sucesso. Então, aconselho sempre a troca. Mas,
também temos a segunda opção de podemos, muitas vezes, agir da mesma maneira que fez com que ele passasse a repetir tecla, como por exemplo, fazer um pré-acrescimento com um secador de cabelo, numa distância mais ou menos de 20 a 30 centímetros do teclado, sobre uma superfície lisa, e pré-acrescê-lo várias vezes durante mais ou menos de 5 a 10 minutos. Ou seja, esse aquecimento com um secador de cabelo não pode ser menos de 1.500 watts, tem que ser mais ou menos dentro dessa temperatura. Esse pré-aquecimento faz com que essa cola derreta e, de um certo modo, altere a sua composição, fazendo com que esse teclado pare de conduzir naquele determinado ponto. Uma outra situação também, podemos também, nesses casos desses teclados separados por cola, o exemplo do reparo que damos são os teclados separados por cola, nós podemos também pegar a membrana, é claro, a membrana é somente esta parte, sem tecla, sem nada, deixarmos de molho durante algumas horas no álcool isopropílico, um processo de imersão. O álcool também tem a finalidade de amolecer as tolas, fazendo com que ela pare de conduzir em determinados pontos. Deixo bem destacado que, uma vez feito um dos dois processos, esse teclado, se caso apresentar o mesmo problema de novo, jamais poderá ser mais usado. Por este motivo, aconselhamos a substituição deste mesmo teclado. O outro teclado é o teclado capacitivo, muito pouco encontrado em algumas máquinas. A fácil identificação dele é que esse teclado ele é basicamente todo brindado. A sua parte traseira, ele tem pequenas travas aqui na parte inicial. Ele é todo inteiriço, todo lacrado. Ele tem pequenas travas na sua composição. E, acima de tudo, também podemos destacar que a articulação ela é totalmente bem desenvolvida e, detalhe, as partes das sanfonas, elas não saem. Elas não saem. E um detalhe mais eficiente, se olharmos bem na parte de cima, no centro da sanfona, perceberemos um círculo escuro. Este círculo escuro quer dizer que este é o ponto de contato dos contatos das trilhas que estão por baixo desta articulação, fazendo com que, ao pressionar esta sanfona, eu junte os contatos, gerando o código necessário para a geração do caractere do teclado. Esse tipo de teclado, devido a ele ser brindado, infelizmente não tem reparo. A condição mais correta é a substituição do mesmo. Os teclados resistivos que, felizmente, dá reparo, são os teclados separados com membrana, ou seja, aquele que tem uma película entre as colunas e as linhas, que são exatamente esses teclados que já mostramos para vocês. Existe uma membrana separada as linhas das colunas. Esse é o teclado que facilita realmente o nosso reparo. Mas antes de entrarmos em reparo, primeiro precisamos desmontar o teclado. Preste bem atenção, a quantidade de teclas, a mesma quantidade de teclas é a mesma quantidade de articulações que existe no teclado. Se durante o teste de todo o teclado não for feito de maneira correta, imaginemos retirar e colocar várias vezes essa tecla. Torna um serviço muito caro e uma perca de tempo desnecessária. Por isso que todo o teste do teclado, após a recuperação das trilhas, deve sempre ser testado com ele aberto, ligado ao equipamento desta maneira, para que depois, ao mexermos com ele e voltarmos de novo para a montagem final, ele não volte a dar o mesmo defeito. Cada tecla, de um modo geral, e cada teclado vai variando de encaixe para encaixe, ou seja, cada tecla dessa tem um formato de encaixe diferente. As teclas mais claras, elas encaixam de um jeito. As teclas mais escuras encaixam de um outro jeito. E isso vai variando de teclado para teclado. Não existe nada de parte de teclado a vender de maneira avulsa, ou seja, todo teclado somente pode ser comprado ele inteiro. Qualquer parte que queremos do teclado, somente só pode ser adquirida através de sucata. Dificilmente alguém quer desfazer de alguma tecla, porque uma vez feito isso, inutilizamos o teclado quando ele está bom. Agora, se ele realmente estiver ruim, não faz muita diferença a gente tirar uma tecla, uma articulação, porque tudo é uma forma de adquirirmos uma finalização de um serviço.
Mas antes de começarmos a recuperar qualquer teclado, primeiro temos que remover todas essas teclas e todas as articulações. O primeiro passo é remover as teclas. As teclas, de um modo geral, elas apenas são presas de um lado e encaixadas do outro. Devemos sempre explorar o ponto de encaixe, ou seja, puxando a tecla pelas pontas, perceberemos que um lado tem mais resistência e o outro menos resistência. E logo em seguida, ela vai subir automaticamente. Preste bem atenção que a tecla deste lado ela é encaixada e esse lado ela entra como fosse um pequeno trilho. Então este lado é o lado de melhor encaixe, que é o lado que sempre deveremos encaixar as teclas, encaixar e desencaixar as teclas. Obviamente isso aqui não é padrão. Cada teclado tem um formato diferente e alguns deles, eles muitas vezes têm dois encaixes. De vez um trilho encaixa, ele tem dois encaixes, ou em alguns casos ele tem apenas um encaixe e o resto tudo de trilho. Isso às vezes dificulta um pouco o reparo. Mas uma vez tirado as teclas, logo em seguida tirar todas essas teclas, eu terei que tirar as articulações. Para que isso fique muito mais fácil, procure tirar uma foto do teclado, uma fotocópia do teclado, alguma coisa que faça com que eu guarde a imagem de um teclado para que eu possa remontá-lo. Ou arrumem as teclas sobre a mesa, de modo a quando eu for montar o teclado, colocá-lo na ordem correta. Mas é mais aconselhável tirar uma cópia do teclado ou um retrato do teclado, pois se alguém embaralhar as teclas, infelizmente vai ficar difícil a montagem. Mas seguindo o nosso processo, uma vez removido todas as teclas, agora teremos que remover as articulações. Preste bem atenção que essas articulações, de um modo geral, elas encaixam em 3 pontos, em cima e dos lados. Com a nossa ferramenta apropriada, apenas desencaixamos uma das suas laterais, que automaticamente a outra lateral se solta. E assim estamos com a articulação solta. Ela encaixa neste ponto e nesses 2 pontos. E desta maneira retiraremos todas as articulações compostas no teclado, até que desta maneira tenhamos acesso à membrana, a esta membrana, para que ela possa ser removida. Essas são justamente as sanfonas, que fazem com que as articulações movimentem e, ao mesmo tempo, em seus centros, elas têm pequenos orifícios, pequenas protuberâncias, que fazem o contato das teclas, esse pequeno caroço, faz os contatos das teclas, empurrando a matriz contra as colunas, gerando assim o acionamento da tecla. Logo em seguida, teremos a articulação, a remoção das articulações, teremos a membrana solta e a base de alumínio solta. Separaremos tudo isso, pois apenas precisamos do teclado propriamente dito, que é a parte da membrana. Uma vez estando de posse da membrana, agora requer nós separarmos as membranas, ou seja, abrir a membrana, tirando do centro dela a membrana que a separa as linhas das colunas. E assim estamos com a membrana aberta. Devemos, antes de desmontar e montar o teclado, observar sempre o defeito. Por exemplo, caso uma carreira de tecla não esteja funcionando, ou, às vezes, apenas uma única tecla. Todas as teclas são interligadas por si e, assim, sabendo qual é a tecla, podemos localizar para ficar mais fácil o reparo. Nós tomamos como exemplo que a tecla P não funciona. Exatamente essa tecla aqui, ela não funciona. Sendo essa tecla não funciona. Antes de abrirmos a membrana, vamos marcar um ponto com uma caneta esferográfica para exatamente sabermos qual é a tecla que não funciona. Como, por exemplo, este ponto aqui. Uma vez marcado esse ponto, ao abrirmos a membrana, saberemos que, ao visualizarmos deste lado, que este ponto é o ponto em que está marcado
aqui por trás, ele está marcado aqui por trás. Então sabemos que este ponto é exatamente essa tecla não funciona, mas não necessariamente que seja este ponto danificado. Ou seja, todas essas trilhas que estão interligadas nesses processos, elas estão interligadas entre si e elas vão terminar o seu processo justamente na ponta do cabo. Então, com o meu multímetro, eu meço toda a continuidade destas trilhas. Colocando o meu multímetro na escala de continuidade, aquela escala que normalmente nós sabemos que ela bipa, nós vamos seguir toda esta continuidade do multímetro, sabendo para que a gente possamos localizar e qual a trilha que está corrompida. Com o multímetro, como já foi dito, na escala de continuidade, vamos medir todo o segmento desta trilha que já nos localizamos, com um ponto marcado com a caneta esferográfica. Então, com uma das extremidades do multímetro, da ponteira do multímetro, numa das extremidades da trilha, vamos seguir através do bip, percebemos aonde essa trilha está rompida. E se também é deste lado, que porventura também pode estar rompida no lado da coluna. Seguindo esta trilha ainda, vamos apresentar o próximo ponto. Percebam que não bipa mais o multímetro, sinal que há um ponto de rompimento. Descendo a trilha, vamos ver se é exatamente neste ponto, não é? Então, deveremos buscar ponto a ponto para ver onde é que está rompido. Vamos voltar no processo atrás, percebemos que não é aqui, percebemos que não é aqui, e vemos que até aqui temos continuidade. Daqui para cá não temos continuidade. Então, fatalmente, este é o ponto que está rompido, exatamente neste corte. Podemos ver que ele não bipa mais. Mas ele pode bipar um pouquinho mais à frente, mas ele não bipa no fim da trilha que está rompida. Uma vez a trilha identificada, nós agora iremos emendá-la. O emendo dessas trilhas partidas são feitas com a mesma composição da própria trilha, que é uma tinta composta de nitrato de prata, ou seja, uma tinta condutiva, que encontramos ela em qualquer casa de eletrônica. Essa tinta é usada puramente para recuperação de teclado membrana, não só de notebook, como qualquer teclado membrana, muitas vezes recuperado teclado de micro-ondas. Essa tinta é prata pura, vulgarmente conhecido como nitrato de prata. É um tipo de tinta que não pode ficar exposto ao sol porque seca, como qualquer tinta merece o seu próprio tratamento. Essa tinta ela deve ser aplicada sobre este ponto com a ajuda de um pincel o mais fino possível. O mais fino possível, para que eu possa fazer uma pequena emenda. Mas antes de eu fazer a emenda, prestem atenção que essa trilha é coberta por um pigmento verde. Esse pigmento verde funciona como um isolante para fazer com que essa trilha apenas libere seus contatos nas ilhas de contato das teclas. Então, para isso, requer que, com a ajuda de um estilete, eu possa, com a ponta do estilete, fazer pequenas raspagens, começando primeiro pelas suas laterais, pequenas raspagens pelas suas laterais, para que eu não possa piorar o contato e fazendo pequenas raspagens bem superficiais sobre as trilhas. Preste bem atenção que as minhas raspagens estão no sentido diagonal, com o objetivo de remover somente a tinta verde. Pequenos movimentos, bem leves e superficiais. Uma vez feito isso, eu pego o multímetro para realmente conferir se os contatos ao qual eu raspei estão bem funcionando. Então eu meço uma extremidade e meço a outra. Uma vez sabendo que os contatos ao qual eu raspei estão muito bons, eu posso agora fazer pequenas aplicações dessa tinta condutiva, usando o meu pincel. Caso essa trilha seja uma trilha isolada, eu não preciso me preocupar em colocar ela bem fina. Mas se essa trilha ela está no meio de outras trilhas,
será necessário que eu faça o mais fino possível, para que ela não entre em contato com outras trilhas. Após 10 a 15 minutos de espera, essa tinta já está seca e em condições de trabalho. Deixando bem claro que qualquer cola ou qualquer tinta, o ideal da secagem é sempre 24 horas, mas em 10 a 15 minutos já temos condição de medir e saber se essa trilha está conduzindo. Segundo o nosso multímetro, ela está conduzindo em perfeito estado. Sendo assim, já podemos dar como finalizado o nosso reparo. Mas, antes de tudo, podemos cobrir essa tinta, se caso quisermos, com uma pequena liga de esmalte de unha, pode ser transparente ou de qualquer cor de preferência do técnico. Mas antes de tudo isso secar, eu prefiro de tudo fechar esse teclado e fazer pequenas movimentações com ele, não apertá-lo de maneira grotesca, e sim pequenas movimentações circulares. O objetivo disso é que eu devo e tenho que testar esse teclado desmontado, desta forma, ligado ao equipamento, para que eu tenha certeza que todas as teclas estejam funcionando. Pois, se alguma tecla estiver danificada, eu posso abrir de novo, fazer o mesmo processo que já foi mostrado, a identificação, a localização da trilha, e emendá-la de novo da mesma forma que nós mostramos até aqui. Se caso tudo acontecer de maneira correta, eu tenho 90% de chance de nada de errado acontecer com esse teclado após a minha montagem. Mas nada impede de que possa alguma trilha romper durante o meu processo, mesmo eu tendo que movimentá-lo. Por isso que nós dissemos que o processo de teclados, de recuperação do teclado resistivo, separado do película, é um processo simples, mas requer uma paciência, um tempo bem grande e, acima de tudo, um lugar bem tranquilo para que você não cometa nenhum erro desnecessário a esse processo. Após todo esse processo feito, colocamos de novo a membrana de volta no seu lugar. Para que essa membrana não fique solta, devemos, com ferro de solda, fazermos pequenos derretimentos em determinados pontos, para fazer com que elas não se solte. Presos em determinados pontos, só derretemos com pontos com ferro de solda em determinados pontos, para fazer com que ela solte, e montamos toda a estrutura de novo, colocando ela na base de alumínio, colocando todas as sanfonas da mesma forma que retiramos, e remontando todas as articulações, depois todas as teclas, e retestando de novo, para que assim tenhamos a certeza que tudo esteja de uma maneira adequada. Todo esse processo, como já tinha visto, deve ser feito de maneira tranquila e calma, pois, mesmo feito todo esse processo de recuperação, usando a tinta condutiva, usando o secador, esses teclados só devem ser liberados após 2 a 3 dias de teste, pois assim temos a certeza de que não haveremos retorno. Deste modo, encerramos o nosso módulo de reparo de teclado. Qualquer informação mais esclarecida está disposta em nossas apostilas e no nosso troubleshoot. Obrigado.